Amém, graças a Deus, Deus é bom, o Senhor é maravilhoso. Vamos ao Salmo 23, estamos fazendo a exposição desse Salmo nos cultos de domingo à noite, e hoje estamos nos dedicando a prestar atenção no verso 5, é um verso que traz uma outra linguagem desse salmo. Até aqui o salmista está falando de um pastor para uma ovelha, ou melhor, de uma ovelha para o pastor. Ele está tratando do cuidado pastoral, mas a partir daqui a figura não é de um pastor, a figura é de um anfitrião, aquele que recebe alguém em sua casa. Portanto, esta figura, embora a figura do Salmo 23 seja marcante como a figura do pastor, nós temos aqui também esta característica daquele que recebe um hóspede, daquele que é o anfitrião. Lemos juntos o verso 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. O texto que lemos tem como a primeira parte: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Me lembro quando éramos crianças, lá no Rio de Janeiro, e pertencíamos a uma igreja batista, chamada Igreja Batista Jardim Bandeirantes, era o bairro, pastor Eduardo Alberto Guiar Ferreira. E uma das primeiras perguntas que ele fazia na profissão de fé era a seguinte, para quem iria se batizar: você tem inimigos? Era muito claro essa pergunta: você tem inimigos? E a pessoa respondia: não, não tem inimigos. Dentre várias perguntas que se fazia, não é? Você fuma, você deve alguma coisa a alguém? Então, naquele momento uma das perguntas era: você tem inimigo? E a pessoa sempre dizia: não. E fazia questão de frisar: só tem um inimigo, é o diabo. E a pessoa dizia isso. E se saía bem na profissão de fé. Esta pergunta e essa resposta tem algumas maneiras, não é, de serem feitas, a pergunta ser feita e a resposta também de ser dada. Essa resposta: não tenho inimigos, em parte é correta, em parte não é correta. Em parte é correta porque um cristão nunca se faz inimigo de alguém. Amém? Nós compreendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra aquilo que se pode ver. Por isso, o cristão não se faz inimigo de alguém. O cristão compreende, meu irmão, minha irmã, que naquilo que depender de nós, conforme está lá em Romanos capítulo 12, verso 18, tudo que depender de nós, naquilo que depender de nós, mantenhamos a paz com todos. Então, nós nunca nos voltamos para alguém como inimigos dessa pessoa, ou de quem quer que seja. Porém, nós precisamos compreender que mesmo que nós não nos portemos a ninguém como inimigos, há sempre inimigos ao nosso redor. Há sempre inimigos a serem enfrentados. E nós temos, por exemplo, o inimigo que é o pecado, o inimigo que é o inimigo da nossa alma, o inimigo que é o mundo, que é o sistema mundano. Sim, mas ainda que nós compreendamos isso, nós precisamos saber que muitas vezes o inimigo da nossa alma levanta gente de carne e osso contra nós. Compreenda isso. Então nós não nos portamos como inimigos de ninguém, mas inimigos se levantam contra nós. Por exemplo, alguém que sequestra outro é um inimigo que se levantou contra aquela família, compreende? Por isso,
A gente entende que, ainda que o nosso desejo é que nós não ofereçamos inimizade para absolutamente ninguém, sempre tem aquela pessoa que não deseja a nossa amizade, sempre tem aquela pessoa que se comporta como nossa arqui-inimiga, e muitas vezes conduzida pelo inimigo de sua alma. E isso é uma coisa muito perigosa de se lidar, porque envolve muitas emoções. Nós acabamos por vezes confundindo emoções humanas com discernimento espiritual, não é verdade? E nós precisamos ter muito cuidado, que essa é uma linha muito fina que divide aquilo que sentimos pelas pessoas. Estevão, por exemplo, não tinha inimigos, mas pessoas se levantaram como inimigos de Estevão, porque eram inimigas do Evangelho, e mataram Estevão apedrejado, compreende? É por isso que Jesus disse, meus irmãos, minhas irmãs, lá em Mateus capítulo 5, verso 44, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ora, então essas pessoas existem, os inimigos existem, não só esses inimigos que se levantam contra nós, mas esses inimigos que são tão diversos, que são de fato as adversidades, as dores, as enfermidades, as lutas, os lutos, tudo isso. Mas a gente sabe que a nossa luta não é uma luta carnal, não é uma luta que se pode ver, não é uma luta contra a carne e nem contra o sangue, como o próprio apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, no verso 12. Muito bem, diante disso, nós temos um Deus que põe a mesa para nós diante dos nossos inimigos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Bom, precisamos prestar atenção no elemento que é a mesa. A mesa é um dos elementos centrais da cultura do judeu. Nós ocidentais não temos muita noção do que significa estar à mesa, embora tenhamos muitas famílias tradicionais que fazem questão de estar à mesa com alguma regularidade. Isso é muito bom, mas infelizmente há uma desconfiguração muito grande da mesa nos lares, sobretudo os lares brasileiros, os lares latinos. Por exemplo, no momento em que se faz uma refeição, nem todos estão à mesa, nem todos estão ali postos a orar. É claro que nem sempre é possível que todos estejam. Estou falando que isso não é uma cultura no geral, é isso que estou dizendo. Mas para o judeu não, para o judeu a mesa tem uma função central na casa, e a função central neste contexto aqui que o salmista está dizendo, é que mostra que o principal lugar da sala, da casa, não é a sala, mas é a mesa. Lembre-se que houve um tempo onde não existia televisão, não existia internet, não existia um smartphone para cada um, e toda a família se encontrava na mesa, ou à mesa. Por isso, a gente precisa compreender que esse elemento mesa é importante na mente do salmista, quando ele diz, preparas para mim uma mesa. Quando eu chego, a mesa já está posta. Quando, agora trazendo o recurso da ovelha, quando a ovelha chega, a grama já está plantada, já está verde, já está adubada, já está muito bem regada, e ela simplesmente participa daquilo ali que o seu pastor fez que acontecesse. Muito bem, quando nós olhamos para Jesus, nós compreendemos a importância da mesa também. Jesus teve um ministério muito intenso. Começou seu ministério chamando 12 homens, 12 apóstolos, e caminhou por 3 anos com esses homens. Fez milagres, expulsou demônios. Muitos seguiram a Jesus, seus discípulos arrebanharam com ele também muitas pessoas. Mas Jesus, quando foi concluir o seu ministério, quando teve a última reunião com os discípulos, ele escolheu um lugar especial para fazer isso, e o lugar foi uma mesa, no cenáculo.
Jesus poderia ter terminado o seu ministério, por exemplo, reunindo os discípulos ao ar livre, como numa grande multidão, a exemplo do Sermão do Monte. Seria uma grande despedida do seu ministério terreno. Ou então no momento da transfiguração, onde ele pudesse estar num monte, orando com os discípulos, falando de coisas eternas ali, mostrando a sua glória de maneira diferente. Também não. E nem no Getsêmani. Não foi ali a última reunião onde Jesus deu as últimas orientações. Não. Jesus fez isso sentado a uma mesa. Tamanha importância desse elemento que é a mesa. Quando nós olhamos para o povo de Deus, no Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito e conduz o povo pelo deserto durante 40 anos. Durante esses 40 anos, eles não tinham como plantar nem como colher, porque o deserto do Sinai é completamente rochoso, pedregoso. Nada brota no Sinai. É completamente inóspito, não há como plantar nada, não há como colher nada, principalmente para uma multidão de milhares de pessoas. O que eles estão fazendo no deserto? Deus está conduzindo o povo no deserto, e na hora que aquele povo vai comer, Deus prepara a mesa. Deus desce, faz descer o maná, e o maná cai, e eles comem. Quando os espias, os 12 espias, são designados a olhar a terra prometida, e eles entram na terra prometida escondidos, e eles percebem que há muitos gigantes naquela terra, que a terra é muito boa, mas 10 deles, porém, dão o seguinte relatório: a terra é excelente, mas é cheia de gigantes. 2, porém, dão um resultado ou um relatório invertido. Josué e Calebe dizem da seguinte maneira: a terra é cheia de gigantes, mas Deus já colocou a mesa para nós, a terra é farta. Note então que esses 2 espias percebem o cuidado do Senhor sobre a vida daquele povo. Olhando ainda no Antigo Testamento, nós encontramos a figura de Elias. Lembra a figura de Elias? Aquele profeta que está cercado de inimigos, Jezabel que quer matá-lo, ele está correndo risco de vida, ele está cercado ali de gente que deseja capturá-lo para levar a Jezabel, e o Senhor diz: retira-te para o vale de Querite. E então ele se retira para o vale de Querite, bebe água do riacho, e todos os dias Deus envia carne para o profeta Elias. Quem vai levar a carne para o profeta? Os corvos. Não fosse algo tão inusitado, não seria tão milagroso, porque os corvos não alimentam nem os próprios filhotes. Quem alimenta o filhote do corvo são os outros pássaros. Nós lemos isso no livro de Jó, por exemplo, lá no capítulo 38, Deus pergunta para Jó: quem é que alimenta o filho do corvo? É porque o próprio Deus sabe que o corvo põe os ovos, mas ele mesmo não choca. Então esses animais improváveis, desnaturados, não é? Levam carne para o profeta. Ele está cercado de inimigos, mas Deus põe a mesa todo dia. Então o povo de Deus que estava cercado de inimigos no deserto, Deus colocava diante do povo a mesa. A terra prometida que estava cheia de inimigos, Deus também já tinha posto a mesa. O profeta estava cercado de inimigos, mas Deus colocava para ele a mesa. E não podemos nos esquecer do exemplo de Mefibosete, que foi trazido da esquecida Lodebar, neto de Saul. Agora está cheio de medo de voltar para o reino ou para o palácio, porque ele corria o risco na mente dele de ser morto por Davi, porque Davi agora estava reinando no lugar de seu avô. Mas Davi o traz, manda trazê-lo, e ele faz uma pergunta: quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor se lembre de mim? Então Davi
ele é assentado na mesa real e agora ele se alimenta diariamente da mesa de Davi. O reinado de Davi sempre enfrentou inimigos, mas não temos nenhuma notícia que Mefibosete tenha ido a uma guerra. Ele assentava-se, mas era protegido dos inimigos. Nós vemos, meus irmãos, vários exemplos de Deus cuidando de seu povo. Enquanto Ele luta nossas guerras e nossas batalhas, Ele também põe a mesa para cuidar de nós. Sobretudo, faz sentido quando lemos Efésios capítulo 2, verso 6, que diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje, precisamos desse tipo de alimento, desse tipo de comida que a gente tem que comer todo dia e todo dia. Mas o texto de Efésios nos lembra que um dia esse tipo de mesa não vai mais acontecer, pelo menos não desse jeito que a gente conhece. Que há um alimento espiritual muito mais profundo e hoje é inacessível àqueles que vivem na carne, que é o pão eterno. E é por conta disso que nós somos assentados nessa mesa, ou seja, na presença de Deus. Bem, o texto continua dizendo o seguinte: além dele me fazer assentar na mesa diante dos inimigos, ele unge a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Bom, se o texto seguisse falando de ovelhas, o óleo nesse sentido aqui seria o bálsamo jorrado na cabeça da ovelha para que os parasitas não pousassem. Porque uma ovelha muito perturbada, se parasitas estão em sua cabeça, estão pousando ali, moscas, outros tipos de insetos, ela fica completamente desnorteada. Mas nos parece que o texto de fato não fala de um pastor cuidando da ovelha, embora possa fazer sentido. O texto fala do momento em que o anfitrião recebe. Primeiro ele preparou a mesa, agora ele vai receber. E é nesse momento que o texto diz: unges a minha cabeça com óleo. Bom, derramar o óleo na cabeça do hóspede, daquele que estava chegando, era um sinal de boas-vindas. Em que sentido? Era um sinal de boas-vindas porque nas estradas empoeiradas, no caminho extenso que as pessoas percorriam, não tinha ônibus de linha, não tinha motocicleta, não tinha carro, as pessoas vinham no lombo de animais e muitas vezes tinham que andar a pé distâncias muito grandes, e eles chegavam com os pés sujos, com as mãos sujas, certamente com o rosto muito sujo, e eles tinham de lavar as mãos. Era um processo de ritual, é claro, ali em toda a casa de todo bom judeu. Lavavam os pés, lavavam as mãos, e nesse momento um óleo específico, com aroma específico, era derramado sobre a cabeça levemente, e aquilo conferia algum tipo de alívio, algum tipo de descanso da viagem, e aquele cheiro de asepsia, aquele cheirinho de coisa limpa, não tem? Quando você não tem tempo de tomar banho, e você dá é mais ou menos essa sensação. Você lavou o rosto, lavou as mãos, jogou um perfume, e pelo menos aquela impressão de que você está muito sujo foi embora. E é claro que isso não é recomendável, não é? É importante que se faça o básico. Mas o fato é que o visitante chegava e tinha esse cuidado do anfitrião, que a sua cabeça recebia esse tipo de óleo, esse tipo de, digamos, de mimo, de terapia de alguma forma ali, para que ele se acalmasse, não é? De alguma maneira. Bem, quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra óleo, o conceito do óleo invade muitos ambientes.
E essa questão do óleo é uma questão ligada à alegria, mas é ligada também à presença de Deus, à unção de Deus, à presença do Senhor nos ambientes. Por exemplo, quando nós lemos o Salmo 133, ele diz: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce da barba para a gola de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce pelos montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E aqui nós temos uma figura da unção de Deus, no momento ali de Êxodo capítulo 19, quando Arão está sendo ungido por Deus como sacerdote, como aquele que iria representar o povo de Deus diante do próprio Deus, trazer de alguma maneira, alguma comunhão e algum senso de presença de Deus no meio do povo. Hoje nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, que nós não precisamos de nenhum tipo de óleo fisicamente visível para que a gente compreenda que a presença de Deus está entre nós. E aqui, sem juízo algum de valor, quem usa o óleo para isso ou para aquilo, apenas quero dizer que o Espírito de Deus não se contém em um frasco, que o Espírito de Deus já foi derramado completamente sobre a igreja, e que agora a nossa vida está completamente ungida pela comunhão do Eterno, porque nós recebemos desse Espírito, não só em nós, mas em nosso meio. Isso é extraordinário, esse efeito que traz na nossa vida. Provérbios capítulo 27, verso 9, diz que o óleo e o perfume alegram o coração. Está aqui o conceito de óleo para aquele contexto, não é? Tem a ver com alegria. Isso nos lembra do jovem Davi, o escritor desse salmo. Antes de escrever esse salmo e de dizer que o Senhor era o seu pastor, ele fora pastor das ovelhas de seu pai, Jessé. E houve um dia que um homem chamado Samuel foi visitar a casa de Jessé. E quando um profeta visitava uma cidade, era uma correria danada. Ainda mais Samuel, que era um homem muito respeitado. Certamente com os seus cabelos já muito brancos e sua barba muito volumosa acompanhando o tom dos cabelos. Ele entra vagarosamente pela cidade, tanto que os líderes da cidade o procuram rapidamente e perguntam: tu viestes em paz? Ele diz: eu vim em paz. Então há uma tranquilidade coletiva, e ele vai então varando pelas ruas daquela localidade até bater na casa de Jessé. E qual não foi a surpresa de abrir a porta e dar de frente com o santo homem de Deus, um homem extraordinário chamado Samuel. E ele disse: Jessé, vim chamá-lo para oferecer sacrifício comigo, porque da tua casa hoje virá aquele que será o rei de Israel. Então, há uma comoção geral, certamente. Fazemos uma leitura imaginativa do texto. E ele é tomado para dentro. Ele diz: reúna os seus filhos, porque nós faremos sacrifício ao Senhor. E o rei será ungido nesta oportunidade. Então Davi traz a Samuel os seus filhos. E ele Jessé traz a Samuel os seus filhos. Obrigado. O ponto me lembrou que é Jessé. E ele traz os seus filhos a Samuel. E começa com o mais velho. Em espanhol não se diz mais velho, se diz maior. E ele chama o filho mais velho, mais forte, certamente mais preparado fisicamente, e diz: dá uma olhada. Aí o Samuel diz: Jessé não é esse, não atente para a formosura, não atente para a aparência, porque o homem vê o que está aparente, mas Deus enxerga aquilo que está no coração. E os filhos de Jessé foram sendo submetidos àquele teste a ungido, e nenhum deles passou, até que o Samuel pergunta: acabaram os filhos?
E o Jessé diz: tenho no campo. Ele é Davi. Davi cuida das minhas ovelhas, entende? Não vai chamá-lo. Davi tinha sido deixado para trás, o menor, certamente para a família o mais insignificante. Na cabeça de Jessé não cabia o fato do pequeno Davi se tornar um grande rei em Israel. Jessé não tinha ainda o treino dos seus olhos espirituais. Mas então, meus irmãos, minhas irmãs, aquele que fora deixado para trás, agora Deus estava chamando. Porque Deus é aquele que reúne todos os que o mundo deixa para trás. Porque Deus é aquele que nos mostra que enquanto o mundo não enxerga valores espirituais, o Espírito evidencia na vida de seus filhos os valores espirituais. Agora, Samuel age muito mais profeticamente, porque fica visível que Deus não permite que os seus planos sejam esquecidos, e nem fique por detrás dos montes obscuros. Assim como na descendência, ou melhor, nos antecedentes de Davi, por exemplo, Ruth, que sai a colher as espigas dos trabalhadores de Boaz, e aquelas espigas que vão sendo deixadas para trás, Ruth vai tomando para si. Note que naquele momento também há um tom profético de que o Senhor nunca deixa para trás aquilo que o mundo deixa para trás. Aquilo que passa vazado na peneira do mundo ainda serve para Deus. Por isso, meus irmãos, é claro, depois de Ruth casando-se com Boaz, vem Obed, depois Jessé, e depois nós chegamos a Davi. Voltando ao texto, aquele rapaz chega em casa, e Samuel olha, e Deus fala ao coração de Samuel: é este. E o texto diz, 1 Samuel capítulo 16, verso 13: então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vamos repetir: daquele dia em diante o Espírito se apoderou de Davi. Saul ainda era rei, mas Davi já tinha a unção de Deus. Davi não tinha o trono, mas tinha o Senhor soberano sobre sua vida. Davi não tinha o cetro, mas tinha a autoridade do Senhor sobre ele. Davi fora deixado para trás, mas o Senhor o ungiu com a sua presença. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a gente compreende que é exemplo de Davi, e é exemplo também daquilo que diz o texto: unges a minha cabeça com óleo. Nós percebemos que foi dado a nós, não um óleo que se possa ministrar com os dedos, ou sendo derramado por algum tipo de recipiente, mas o Espírito Santo, com o qual nós fomos ungidos e nós recebemos a alegria de Deus. É por isso que em Isaías capítulo 63, verso 1, esse texto profético diz: óleo, Ele nos deu óleo de alegria ao invés de pranto. Nos deu alegria ao invés de um espírito de angústia. Aquele que recebe o Espírito de Deus passa por tristezas, mas não tem mais o coração triste. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem alegria em algumas coisas, mas a sua alegria não está nessas coisas. A sua alegria está no coração e não nas coisas. Por isso, quando as coisas vão embora, quando as pessoas vão embora, a alegria permanece, porque a alegria do crente não é naquilo que se pode ver, mas é na unção do Espírito na sua vida. É aquele óleo que já foi derramado, e aqui, é claro, simbolicamente, nos apontando para a alegria da presença do Espírito Santo de Deus.
O Espírito que foi a nós concedido, que nos foi dado. Por isso em Neemias capítulo 8, verso 10 vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a nossa força não está nos padrões humanos, a nossa força não está em conta bancária, a nossa força não está no governo que vai se estabelecer ou não. A alegria que rege a nossa vida, a força que nós recebemos está no Senhor, está no Espírito Santo do Senhor. E o texto continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos repetir isso: o meu cálice transborda. Duas coisas importantes sobre o cálice transborda. Primeiro, era a continuidade das boas-vindas. O cálice tinha que transbordar mesmo. Um cálice pouco abastado dizia para o hóspede: você não é tão bem-vindo. Mas quando o cálice transbordava, era uma alegria transbordante que de fato estava mostrando a todos os presentes o quanto aquele hóspede era querido. O texto diz: o meu cálice transborda. Em segundo lugar, o texto aponta para uma realidade em que a fartura era oferecida ao hóspede. Vou repetir: não só o hóspede era bem-vindo, mas quando o cálice transbordava, o anfitrião estava dizendo: toda a fartura da mesa é minha e é também a sua. Compreenda, Jesus, quando salva a nossa vida, Jesus, quando tira alguém das trevas, do pecado, da ignorância espiritual, Ele dispõe a nós, não os tesouros desse mundo, não as riquezas desse século, mas Ele escancara completamente as portas das farturas espirituais que são encontradas somente na pessoa de Deus. Porque, meus irmãos, as coisas da vida a gente encontra nessa vida, mas as coisas do Senhor, aquelas que o Senhor prometeu em Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim e vou te responder, coisas grandes, firmes e inacessíveis que não conheces. Essas coisas inacessíveis, grandes e extraordinárias, são reveladas e oferecidas àqueles que já estão assentados com Cristo Jesus, aqueles que já foram lavados e remidos pelo seu sangue. E aliás, tudo em Deus transborda, porque a mínima coisa que Deus nos dá já é suficiente para transbordar a nossa vida, porque o nosso cálice é tão limitado perto da fonte inesgotável que é o Senhor. Nós não temos, meus irmãos, um verbo aqui de limitação. O texto diz: transborda, o meu cálice transborda. Ou seja, quando Deus vai me abençoar em Cristo Jesus, Deus não é econômico. Não há crise nas regiões celestiais para que Deus economize bênçãos espirituais para o seu povo. Todas as bênçãos espirituais de Deus para o seu povo transbordam completamente. Infelizmente, muitas pessoas vivem de migalhas, vivem de pequenos goles diários, desse cálice que transborda. Foram muito bem-vindos na presença e na mesa da graça, mas se contentam com as pequenas migalhas, com as pequenas orações, com os pequenos minutos, com as pequenas leituras, com os pequenos goles. Mas Deus tem para nós uma porção transbordante. E aquilo que o mundo oferece de transbordante não chega aos pés das realidades espirituais que Deus faz transbordar sobre o seu povo. Alegria transbordante, paz transbordante, ousadia transbordante. O mundo transborda outras coisas, transborda em orgia, transborda em prazeres outros, transborda em males, transborda em maldade, mas na presença de Deus aquilo que transborda é o próprio Deus sobre seu povo. Porque quando nós olhamos para a cruz, o cálice transbordou, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e ele se esvaziou completamente, porque transbordou sobre nós salvação. Quando ele for vazado em sua lateral, sai água e não sangue. Jesus transbordou sobre nós a sua graça.
Aleluia. É por isso que em Romanos capítulo 5, verso 15 diz assim, leia comigo: porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos faz não só transbordar dessa salvação, mas faz transbordar a nós do seu Espírito Santo. O seu Espírito transborda sobre nós, dentro de nós. E aqui, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós não podemos nos contentar com poucas gotas. Quando nós olhamos o texto de Efésios capítulo 5, no verso 18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Significa então, compreenda, que ao invés do vinho, de ser embriagado com vinho, é possível então que sejamos tão cheios quanto do Espírito de Deus. E quando alguém está embriagado pelo vinho, ele não responde por si mesmo, ele precisa ser levado pelo outro, não é verdade? Ele fala aquilo que não deseja. Da mesma maneira agora, quando nós, meus irmãos, somos cheios da pessoa do Espírito de Deus, nós somos levados por essa pessoa, nós perdemos as nossas próprias razões, perdemos os nossos próprios sentidos, perdemos as nossas próprias palavras, e agora tudo que jorra de nós e em nós vem do próprio Espírito Santo de Deus. Perdemos as nossas bases, perdemos aquele equilíbrio, aquela sobriedade mundana. E quando eu falo equilíbrio e sobriedade mundana, não tem a ver com qualquer atitude insana em nome do Espírito, absolutamente. Pelo contrário, a sobriedade do Espírito é completamente diferente. Aplicações finais. Primeiro, muitos se levantam como inimigos do justo, mas ele, o justo, nunca se porta como inimigo de ninguém. Leamos juntos essa última frase: Deus se incumbe dos inimigos que nos cercam. Essa semana veio à tona no meio do povo de Deus um motivo de oração muito importante, muito intenso, sobre um pastor chamado Miguel Zuger, que estava no Oriente Médio para tomar uma decisão muito séria, talvez a maior de sua vida. Esse homem, pastor Miguel, ele é ex-guerrilheiro palestino, e há 26 anos atrás, Jesus salvou a sua vida. Jesus o tirou do meio da guerrilha e o trouxe para guerrear na fileira dos santos de Jesus, no exército da paz do Senhor. E nos últimos dias, 4 jovens cristãos foram detidos numa mesquita muçulmana, e é claro, muçulmana, e eles estavam ordenando ao pastor Miguel que se entregasse, e então liberariam os 4 jovens. Pastor Miguel se reúne com a família, mas enquanto isso a igreja está orando. Ele tem aqui ligação com a Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. A igreja fez um relógio de oração, os irmãos estavam em oração, gente de joelho. Essa informação me chegou dia desses, coloquei meu joelho no chão, também orei, e certamente centenas e milhares de cristãos estavam orando pelo pastor Miguel, que junto com a família já tinha se decidido entregar-se, para que os jovens fossem liberados. Mas quando o povo de Deus ora, meus irmãos, há um Deus no céu que responde orações. Há um Deus no céu. E neste caso, o propósito de Deus foi confundir completamente todos os inimigos. Qual não foi a alegria de receber um áudio
desse pastor dizendo o seguinte: 15 minutos depois, minha garganta está seca, não sei como te falar, mas não tenho como explicar. 15 minutos atrás, consegui tirar os meninos, só motivo, e atravessamos a fronteira, só motivo de glória, glorificar e adorar o Senhor agora. Estamos seguros, estamos já fora da fronteira. Por favor, agradeçam aos irmãos por nós. Aleluia. Nós não temos inimigos, não nos fazemos inimigos de ninguém, mas Deus se incumbe daqueles que se tornam inimigos do Evangelho contra nós. É por isso que o salmista vai dizer: as aflições do justo são muitas, mas o Senhor nos livra de todas elas. E nem sempre de todas as aflições, mas nos livra nas aflições. Porque nem sempre Ele acalma nem sempre acalma a tempestade, mas acalma o nosso coração na tempestade. A exemplo do que fez em Atos capítulo 27, e a tempestade não parou, mas o povo chegou do outro lado. Por isso, nós temos um Deus que cuida de nós. Segunda aplicação: o óleo da alegria, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nos é dado quando somos salvos por Jesus. Isso nos dá alívio das dores geradas pelos caminhos de pecado que trilhávamos antes. Deus não nos livra das dores físicas sempre, mas tem uma dor que Ele nos livra completamente: é a dor do pecado, é a dor da separação de Deus. E quando o Espírito nos é dado, então nós temos comunhão com Deus, e nós não perecemos e não sentimos mais a dor da separação com o Senhor. Terceira aplicação: Deus transbordou a si mesmo na cruz, na pessoa do Filho. O cálice transbordou quando Cristo subiu à cruz do Calvário. Seu sangue foi todo derramado para que fôssemos acolhidos pelo Pai como filhos. Por isso Paulo vai escrever na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 14: e a graça de nosso Senhor Deus transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O amor de Deus não foi nos dado com medida. O amor de Deus é transbordante. Como é que a nossa alegria transborda? Quando a gente conhece o sentido da alegria, que é Jesus. Quando é que a nossa paz transborda mesmo no meio do caos? Quando a gente conhece Jesus, que transborda a paz. Quarto e último lugar: Deus está preparando a mesa. Vamos repetir juntos? Deus está preparando a mesa. Crê nisso? Deus está preparando a mesa. Um dia poderemos dizer, meus irmãos, como disse o pastor Miguel: já chegamos do outro lado, já passamos da fronteira, já passamos das fronteiras das dores. Um dia sentaremos à mesa que o Senhor tem preparado para nós. Naquele dia todos os inimigos já terão sido completamente vencidos. Ao nosso redor somente anjos, serafins, arcanjos, as miríades de seres angelicais. Lá nosso cálice transbordará de alegrias indizíveis eternamente. Aleluia! Passaremos então naquele grande dia da fronteira e saberemos o que significa estar à mesa diante de nós e não ter mais inimigos a serem vencidos, porque o último inimigo já terá sido vencido, a morte. O Senhor já fez isso por nós, e naquele grande dia, meus irmãos, nós estaremos assentados na mesa da boda do Cordeiro, e não existe esperança maior do que essa para a vida da igreja.
A vida da igreja está na esperança, não em ter mais um terreno, não em ter mais uma propriedade, não em comprar mais instrumentos, não. A esperança da igreja está em que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar para sentar à mesa, e naquele grande dia nós não precisaremos lutar contra o pecado, contra os vícios, contra a maldade, contra Satanás, porque todas as coisas já foram vencidas completamente. E o que nos garante isso é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz de maneira transbordante, e o que nos leva até o fim é o Espírito que transborda em nós para a glória de Deus. Não vivamos de gotas apenas, não vivamos de pequenas porções, porque Deus tem porções transbordantes para nós. Por isso devemos transbordar em oração, por isso devemos transbordar na palavra de Deus, por isso devemos transbordar em comunhão, e por isso devemos transbordar em esperança. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.